A mensagem do Apocalipse é uma mensagem a ser pregada na igreja nos dias odiernos. Eu tenho observado que esta é uma mensagem que não está sempre presente nos púlpitos das nossas igrejas. Parece que os pregadores fogem desta mensagem como se a mesma não fosse uma mensagem para ser pregada nos nossos dias. Muitos dizem que é um livro de difícil interpretação, porém, logo no primeiro versículo, a Bíblia diz que a mensagem é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar estas coisas aos servos. Logo, o Apocalipse é para os servos, é para a igreja ter conhecimento a respeito do conteúdo e, tendo conhecimento, evitar que seja enganada por falsos ensinamentos. Nós vemos que nas 7 cartas, o Senhor, em algumas delas, ele chamou a atenção das lideranças quanto ao conteúdo de mensagens ensinadas na igreja. Partes destas mensagens estavam trazendo problemas à igreja. Então, quando pegamos do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos ali a grande revelação de Jesus Cristo e a análise que ele faz da igreja. Jesus traz um diagnóstico claro, preciso, conciso com relação à igreja, como cada uma das igrejas estavam se comportando e o que elas deveriam fazer para voltar novamente a agradar a Deus. A partir do capítulo 4, nós vemos visões diferentes sendo desenroladas. Por exemplo, no capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu e ele é chamado para subir. E quando ele está na ambiência espiritual, está na ambiência celestial, ele consegue perceber um trono e assentado sobre o trono, os anciãos em voltas e seres glorificando ao Senhor. No capítulo de número 5, o Cordeiro é apresentado. No capítulo 6, alguns personagens são apresentados, entre eles uma falsa paz, um cavaleiro cujo cavalo branco, parecendo com a paz, parecendo com o Cristo do capítulo 19, ele se apresenta, sendo ele a falsa paz. Jesus está presente no capítulo 19 e não no capítulo 6 do Apocalipse. No capítulo de número 7, nós temos o desenrolar de alguns acontecimentos. Por exemplo, 144 mil. E a Bíblia até nomeia, a Bíblia até diz de quais tribos tais personagens estarão vindos. Algumas igrejas dizem que estes salvos são eles. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová dizem que estes 144 mil serão os únicos salvos e que serão eles estes únicos salvos. Contudo, seguindo no mesmo capítulo, a partir deste cenário, nós vemos uma multidão incontável, inumerável, em que o anjo pergunta a João: e estes quem são? De onde vieram? E João diz: Senhor, tu sabes, tu sabes. E ele diz: estes vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós vemos aí mais um grupo de pessoas que, diferentemente de Apocalipse 1-3, estes lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e vieram de grande tribulação, diferentemente da igreja que será retirada antes da grande tribulação. O capítulo 8 é um capítulo de oportunidades. Deus traz grandes oportunidades aos seres humanos, porque ele toca na floresta, ele toca nas águas, ele toca nos seres naturais, chamando a atenção do homem para os juízos que ele vai trazer sobre a terra. Capítulo 9 já temos juízos acontecendo. Capítulo 10 já aparece alguém sendo chamado a ler um livrinho. A palavra de Deus, ela permanece sendo a bússola que o homem precisa para chegar até Deus. Capítulo 11, mais esclarecimentos maravilhosos da parte de Deus. Capítulo 12, o anticristo. O capítulo 12, nós vemos que o nosso adversário persegue ali uma mulher
Alguns dizem que é Maria, outros dizem que é a igreja adventista. Os adventistas falam isso. Outros dizem que é a igreja A ou B, mas certamente ali se trata de Israel e jamais qualquer igreja. O Israel de Deus aqui, o povo de Israel, e não qualquer igreja. O capítulo 13 é a manifestação do anticristo, ou seja, da besta, do falso profeta. Capítulo 14, aqueles salvos, aqueles 144 mil, lá do Apocalipse 7, eles aparecem no capítulo 14. E aí vem capítulo 15, capítulo 16, há juízos, há chamadas. Capítulo 17, a grande Babilônia, ou seja, o sistema espiritual mundano, maligno do mundo se levanta, corrompendo tudo, estabelece-se sobre as nações, sobre povos, sobre línguas e busca então deteriorar tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é de Deus. Capítulo 19, ainda a Babilônia, ainda que uma seja no mundo político, no mundo religioso, um sistema, tudo bem. Capítulo de número 19, aí aparece o Cristo Jesus, montado em um cavalo, na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o capítulo de número 20, vem aí o juízo final, a grande prestação de contas entre Deus e o ser humano, tá? O capítulo 21, nós vemos a Nova Jerusalém. Capítulo 22, vem fechando, portanto, este livro maravilhoso que é o Apocalipse. Portanto, não é tão difícil assim como algumas pessoas falam. O que nós precisamos fazer é depender do Espírito Santo. Se nós dependemos de Jesus, das revelações do Espírito Santo, nós não iremos ter o Apocalipse como um livro enigmático, mas teremos como a revelação de Jesus Cristo. Vem aí novos céus, nova terra, o céu guardado para aqueles que amam a Cristo e a sua maravilhosa palavra. Esse é apenas um resumo bem sucinto do Apocalipse para você que gosta da palavra de Deus.